Bom dia a todos. Muito interessante todos esses recursos e funcionalidades que a gente vem observando, mas um aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é que me parece que cada vez mais a plataforma ArcGIS ela vem ganhando espaço, seja no sentido de prover essa tecnologia para os mais diversos públicos ou no sentido de te permitir, com pouco esforço, construir aplicações bastante sofisticadas e de alto desempenho. E eu queria apresentar como essa mesma filosofia é aplicada na construção de aplicativos, no desenvolvimento de aplicações que fazem uso da plataforma ArcGIS. E para fazer isso, eu, na verdade, queria sair do papel de desenvolvedor, que é a minha formação, e me colocar numa situação aqui, num problema de domínio parecido com o que o Fernando falou ainda há pouco. Eu queria me colocar num problema de domínio de um analista de expansão de uma rede de lojas, no caso eu vou usar um exemplo aqui da Starbucks, e eu quero mostrar como uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico em desenvolvimento de aplicativos consegue criar uma aplicação bastante sofisticada para resolver alguns problemas que eu vou tratar mais à frente. Então, para começar a minha aplicação, o que eu tenho de informação? Tá? Eu tenho uma lista de endereços com o local das lojas da Starbucks. Então, assim como o Fernando demonstrou previamente no exemplo de Smart Mapping, eu simplesmente arrastei essa lista para dentro do meu mapa e a plataforma ArcGIS espacializou esse mapa com algumas informações relevantes. Por exemplo, nome, horário de funcionamento, endereço, informações básicas. O que eu preciso fazer aqui? O que me foi solicitado como resultado desse trabalho que eu vou fazer? Eu preciso fazer 3 coisas. Eu preciso construir um aplicativo, eu preciso de alguma maneira determinar áreas de potencial de consumo relacionado especificamente ao negócio que eu estou inserido. Então veja que o Fernando apresentou para a gente uma camada de potencial de renda. Eu estou buscando aqui estreitar um pouco mais a visão. Eu quero saber quanto dessa renda ela é aplicada no tipo de produto que eu ofereço. E a partir dessa informação, eu gostaria de conseguir gerar uma área de consumo onde eu consiga avaliar qual é a melhor alternativa para expandir o meu negócio. Então vamos lá. Para fazer isso, o processo de criação de um aplicativo dentro da plataforma ArcGIS, usando o ArcGIS Online, vocês podem começar clicando nesse botão compartilhar mapa. Então eu vou escolher essa opção. Aqui eu tenho na parte superior algumas informações relacionadas à autenticação. Eu vou manter como padrão. E embaixo 2 botões, anexar no site da web, criar um aplicativo da web. Eu vou selecionar a opção criar um aplicativo da web. Ao selecionar essa opção, eu tenho 2 novas abas, os aplicativos configuráveis, ou os templates, né? Creio que alguns de vocês já conheçam e façam uso desse tipo de recurso. E do lado direito, uma nova aba chamada Web App Builder. É essa aba que eu quero selecionar para começar a criação do meu aplicativo. Eu tenho algumas informações que eu posso parametrizar aqui, eu vou usar, por enquanto, tudo como default, como sugerido pela própria plataforma, e vou clicar nesse botão Guia de Introdução. Ao clicar no botão Guia de Introdução, o que se apresenta como resultado é uma visualização que divide a minha interface em 2 pedaços. Tá? Do lado direito, eu tenho uma simulação de como essa aplicação ela vai aparecer para o meu usuário. No caso, esse usuário ele é um usuário, eu mesmo posso fazer uso, me colocando no papel de analista de expansão, mas todo o meu departamento pode fazer uso desse tipo de aplicação. E do lado esquerdo, eu tenho os recursos relacionados à parametrização dessa aplicação. Então, eu vou começar trabalhando um pouco na questão visual dessa aplicação. Tá? Ela é uma aplicação da Starbucks, então a primeira coisa que eu quero fazer é mudar um atributo, tem um nome da aplicação ali com S minúsculo, eu quero mudar isso para maiúsculo, e vou trocar aquele subtítulo para análise de áreas de expansão. Ok, eu gostaria também de colocar um logo que fizesse mais sentido à minha corporação, então eu vou colocar o logo da Starbucks aqui e vou voltar para a minha opção de temas. Tá? A opção de temas é onde eu consigo configurar como essa aplicação vai aparecer para o usuário. Tá? Eu posso ter diversas visualizações distintas de uma mesma aplicação, e aqui especificamente eu vou usar o tema default que é sugerido e vou mudar a cor da minha aplicação, a identidade visual, para algo mais próximo do que a cadeia da Starbucks usa. Eu posso, nessa opção de mapa, configurar, se eu quiser escolher um outro mapa diferente desse com o qual eu comecei a aplicação, eu posso fazê-lo. Eu vou usar o mesmo mapa que eu inicializei, que é o meu objeto de análise aqui. E uma parte que eu queria chamar a atenção também é essa opção aqui de baixo, visualizações. Quando eu clico nessa opção,
Eu comentei que do lado direito eu tenho uma simulação de como a minha aplicação se apresenta para o usuário final. E quem trabalha com desenvolvimento de aplicativos aí em web sabe que a gente tem aí constantemente um desafio que é fazer essa aplicação se comportar adequadamente com a diversidade de dispositivos e tamanhos de tela que a gente tem hoje. Então, existem diversas técnicas, entre elas a técnica de design responsivo, em que um programador ele consegue codificar a algum custo, em alguns casos um custo bem alto, uma aplicação que se comporte bem para diversos tipos de dispositivo. Isso é algo que essa solução já entrega pronto para você. E você consegue, inclusive, simular, mesmo antes da publicação, nas diversas visualizações, como se comportaria a sua aplicação para cada dispositivo. Então, eu tenho aqui alguns já previamente definidos, como, por exemplo, os mais comuns, né? iPhone, iPad, Samsung Galaxy, mas eu posso também definir largura e altura customizado de acordo com o tipo de interface que a gente vai utilizar para criar essa aplicação. Muito bacana. Eu vou voltar para a opção de configurações e agora eu vou selecionar essa opção que é a opção de widgets. Widgets, diferentemente de temas, eles definem o comportamento da minha aplicação. O que é que a minha aplicação faz do ponto de vista funcional. E eu comentei no início dessa apresentação que eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso capturar informações relacionadas a consumo nas áreas da minha cadeia de lojas, tá aí um consumo bastante específico relacionado ao meu tipo de bem, ao que eu comercializo, e eu também preciso gerar uma área de consumo baseada na predição a partir dos pontos que eu recuperei da primeira análise. Então, eu vou fazer isso. A gente observa no painel do lado esquerdo aqui que já existem alguns widgets pré-configurados. Tá? Se você passar o mouse em cima deles, a gente vai ver na tela aonde é que isso está localizado, e a gente pode customizar configurando, sem a necessidade de escrever código. A gente pode customizar ícone, a gente pode customizar funcionalidade, a gente pode trocar a ordem disso no layout. E eu vou criar esse espaço dos 3 widgets que a gente tem aqui, eu vou utilizar 2 para fazer as minhas 2 análises. Então, primeira análise, né, quando eu clico no widget específico, ele vai me perguntar qual que é o grupo, que widget, que tipo de funcionalidade você vai usar. Eu vou usar uma funcionalidade de análise, vou clicar nesse botão OK. E aí eu vou dar um nome para essa funcionalidade, eu vou chamá-la de obter dados de consumo. E aí eu tenho uma série de funções disponíveis aqui para mim. Especificamente para esse caso, eu vou escolher uma função chamada enriquecer camada, e mais à frente eu vou explicar como ela funciona, e clicar no botão OK. Bacana. Isso já pré-configurou a primeira análise da minha aplicação. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu segundo widget, que agora recebeu o identificador 1 aqui, dado que a gente usou o primeiro. Vou escolher uma segunda análise, novamente um widget de análise, e vou chamá-lo de gerar predição de área de consumo. E para esse caso, eu vou usar uma outra funcionalidade. Eu vou usar uma funcionalidade de interpolação. A partir do momento que eu consigo capturar os dados de consumo para o ponto em que as minhas lojas estão situadas, eu consigo usar os valores desses dados capturados para predizer como isso vai se comportar nas demais áreas que envolvem esse ponto. Tá? Então, vou clicar em OK aqui e vou salvar, vou clicar em salvar minha aplicação. Ok, feito isso, eu já posso visualizar, eu vou fazer isso no meu desktop, poderia fazer no meu tablet ou no meu celular, eu vou visualizar aqui no meu browser como a minha aplicação vai aparecer para quem for fazer o uso dela. Então está aqui, exatamente como a gente configurou. Tem uma série de funcionalidades que, por conta dos widgets padrão, né, que vêm já pré-definidos, estão disponíveis, como, por exemplo, a legenda, que reflete a simbologia que você configurou para a sua camada, a própria lista de camadas, o token, onde eu posso habilitar, desabilitar visualização e contar também com outros recursos, como, por exemplo, enxergar a tabela de atributos. Então, eu consigo recuperar os valores, fazer zoom para um ponto em específico, selecionar, atualizar, fazer zoom para uma área, enfim, muito próximo de tudo aquilo que a gente já faz no desktop. Mas o meu foco aqui é mostrar o comportamento das 2 análises que eu criei. Então, eu vou clicar no primeiro botão, a minha primeira análise, obter dados de consumo, e ela vai abrir uma caixa de diálogo, né, para o utilizador perguntando quais são as feições que eu quero enriquecer com informações externas.
Então, para a gente, nesse exemplo é bastante óbvio, né? Eu só tenho uma feição, que é a minha camada de lojas. Eu vou enriquecer essa camada e clicar no botão avançar. Vou expandir um pouquinho o tamanho da janela para facilitar a visualização. Quando eu clico nessa camada, quando eu seleciono a camada e clico avançar, ele me habilita uma funcionalidade de seleção de variáveis. Tá? Eu estou interessado especificamente em hábitos de consumo para as áreas de interesse. Entretanto, eu tenho disponível dentro dessa mesma função centenas de variáveis. Tá? Esse serviço que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente é um serviço de cobertura mundial. Então, nós temos essa informação disponível no Brasil para centenas de variáveis e também temos isso para cobertura mundial, para caso os senhores tenham algum tipo de atuação em outro território. Então, eu escolhi hábitos de consumo, ele me traz aqui algumas sugestões que são as mais populares. Eu vou pedir para listar todas dessa categoria. E como eu sou um analista da expansão da cadeia da Starbucks, eu estou interessado especificamente em hábitos de consumo que me digam a informação per capita de quanto é gasto com comida e bebida não alcoólica. E eu vou selecionar essa variável, clicar no botão aplicar. Eu tenho algumas outras informações aqui que eu posso parametrizar, tá? A área em que eu vou fazer a inspeção para capturar essa informação. Eu vou usar tudo como default aqui, mas é bastante flexível o modelo, então eu posso me basear em distância, eu posso me basear em tempo, eu posso me basear em várias outras configurações. Eu vou manter o que eu tenho como default e vou só alterar a pasta em que eu quero salvar o resultado dessa análise. Então, vou agora clicar nesse botão executar análise. E o que acontece nesse momento é justamente o envio de uma requisição para o ambiente do ArcGIS Online. Então, lembrando, o que eu tenho aqui na minha máquina é só um browser, eu estou usando o Chrome aqui, mais nada, e eu tenho um processamento acontecendo na nuvem, em cima de um dado que eu não tenho conhecimento de onde está, mas que eu preciso. A informação ela é muito valiosa para mim. Então, durante essa execução, a minha aplicação ela continua respondendo, não existe nenhum tipo de relação entre a execução remota e o que você está fazendo, então você pode continuar criando seus pontos, editando, executando as outras funções da sua aplicação, e ao final do processamento a gente vai ver o resultado na tela como já está se apresentando aqui. Então agora a gente tem, se a gente olhar na lista de camadas, a gente tem duas camadas. A gente tem a camada de lojas Starbucks enriquecida, que é esse símbolo azul, e a anterior. Então eu vou desabilitar o anterior, só para a gente não confundir aqui, e vou clicar sobre um desses símbolos. E aí o que a gente observa como resultado? A gente observa como resultado que a gente tem aquelas mesmas informações previamente existentes, entretanto eu tenho uma informação adicional na minha camada. Essa informação está armazenada dentro da camada que está dentro da minha conta do ArcGIS Online. Então, para esse ponto específico, eu tenho um consumo per capita de R$ 2.286. Então, com isso eu resolvi a primeira parte do problema de análise. Eu não tinha essas informações e agora eu consigo saber o quanto as pessoas gastam em cada uma das áreas em que as minhas lojas estão situadas. O que eu quero agora, a partir daí, é criar uma visualização de uma predição de uma área de consumo. Tá? E essa área de consumo vai ser criada com base justamente nesse valor que a gente selecionou como parâmetro. Então, o processamento que eu vou executar agora ele vai se utilizar dessas variáveis para definir valores mínimos e máximos em faixas de área de consumo e apresentar isso visualmente para a gente. Então, eu tenho novamente que determinar quais são as feições que eu vou selecionar. Então, eu vou escolher a camada que eu acabei de gerar, que eu chamei de lojas Starbucks enriquecida. Clico na opção avançar e ele vai me dizer qual que é o ponto que eu quero usar para fazer essa seleção. Eu vou escolher 2012 Food and Non-Food Beverages, que é exatamente o ponto que eu recuperei. Vou usar todas as outras definições padrão. Tá? Aqui selecionou tudo porque eu cliquei na borda da janela aqui. Vou salvar o resultado na pasta EOSRE novamente e vou clicar no botão executar análise. Então, mais uma vez, eu tenho uma requisição que é enviada para processamento remoto no ArcGIS Online. A minha aplicação ela continua funcionando. E essa requisição ela está usando os dados da minha camada, que está armazenado na infraestrutura do ArcGIS Online, mas que poderia estar armazenado on-premise, caso eu estivesse usando o Portal, dentro da minha própria infraestrutura, e fazendo todos os cálculos necessários para gerar essa área de predição de consumo. Então, eu vou dar um zoom para a gente ter uma visualização um pouco melhor. O que eu tenho como resultado? Eu tenho que, baseado naqueles pontos em que a gente definiu, eu consigo definir que para essa área eu tenho um valor mínimo e um valor máximo de consumo estimado, e com base nessa visualização eu consigo ter um primeiro estágio de tipo de dado que consegue me ajudar a tomar uma decisão para ampliação da minha cadeia de lojas. É claro que isso vai envolver outras variáveis, é óbvio.
Entretanto, o que eu queria destacar aqui é que partimos de uma lista de endereços para uma visualização desse tipo, em uma aplicação que é capaz de funcionar num browser, num dispositivo móvel, num tablet, e que em breve vai incorporar recursos de 3D, isso já está planejado para essa aplicação, e que, assim como os outros produtos já citados pelo Dorival, é um benefício para quem é usuário dessa plataforma. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado, Dorival.